Olá, sejam todos bem-vindos ao canal O Caminho com Mais Exatidão. Vamos para mais uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículo de número 20. E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova-te daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. O Senhor Jesus aqui neste texto, ele compara a fé que uma pessoa pode ter, porque ele não limitou aqueles que creem no seu nome. E ele fez essa comparação, comparando com uma pequena semente, né, a semente da mostarda. E que se a pessoa tivesse a fé no nome do Senhor Jesus, do tamanho do grão de mostarda, ela poderia dizer para um monte: monte, saia daí deste lugar e vai para outro lugar. E o monte obedeceria, a montanha obedeceria. E o Senhor ali ele está mostrando para as pessoas que creem no nome dele, para ter fé. E não necessariamente que era para nós sairmos falando para os montes se deslocarem para outros lugares. Não, não. O Senhor só está mostrando o potencial da fé. O potencial que, se a pessoa tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela poderia fazer aquilo. Ela poderia fazer grandes coisas no nome do Senhor. E estou aqui com um frasquinho de semente. Deixa eu tirar uma para vocês verem. É muito pequenininha. Ela é muito pequena mesmo. Vê se dá para ver. É muito pequenininha. E se nós tivermos a fé, uma fé no Senhor Jesus, desse tamanho, nós podemos fazer grandes coisas no nome do Senhor Jesus. E nós não podemos duvidar quando formos orar, nós temos que orar com fé e sem ter a dúvida em nossos corações. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Esse texto nos ensina que, se a gente for pedir algo para o Senhor, ou fazer talvez oração, nós devemos fazer com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida, ele é lançado para lá e para cá, e ele não é instável, porque ele tem dúvida em seu coração. Mas, se nós temos a fé, e nós cremos que nós vamos receber aquilo que estamos pedindo, então nós temos um objetivo, nós queremos alcançar, nós temos uma meta, um caminho a seguir. E se orarmos com fé, vamos receber, porque não adianta nós orarmos e a dúvida entrar em nossos corações. Deixe-me falar algo que no começo da minha fé, quando eu me converti ao Senhor Jesus, tinha uma amiga da minha esposa que ela não poderia engravidar. E eu me senti muito comovido com aquilo. E como eu era novo convertido, o novo convertido
ele ama tanto o Senhor, ele ama tanta obra, tanto a leitura da Bíblia, o jejum, a adoração. E esse primeiro amor é tão lindo. E eu lembro que eu entrei no quarto e eu orei, dobrei os meus joelhos. Eu falei com o Senhor, intercedendo para que o Senhor viesse curar aquela mulher. E eu não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto. E ali eu fui orando, fui pedindo para o Senhor. Mas eu fui pedindo com uma oração fervorosa, com choro, com lágrimas, e com muita fé. E eu lembro que quando eu falava para o Senhor curar ela, eu fui sentindo que o Senhor estava curando aquela mulher, e aquilo me dava mais, fazia com que a minha oração ficasse mais fervorosa, e eu tinha mais convicção de que o Senhor já estava operando na vida daquela mulher através da minha oração com grande fé. Uma oração com grande fé e uma oração fervorosa. E quando eu levantei daquele momento de oração, eu senti no meu coração uma grande paz, uma grande alegria, que o Senhor colocou no meu coração que aquela mulher, ela tinha sido curada naquele momento. E eu lembro que eu fui sair de encontro para buscar a minha esposa, e eu falei para ela, aquela tua amiga, eu fiz uma oração por ela, e eu orei com muita fé, e eu senti que Deus curou aquela mulher. Deus curou a tua amiga. E ela falou, você orou por ela? E eu disse, sim, e pode ter certeza que o Senhor curou ela, e logo ela vai ter um filho. E passou-se, se eu não me engano, um mês, mais ou menos um mês, ou um mês e pouquinho, aquela mulher, ela ficou grávida. Glórias ao nome do Senhor. Então, o importante é isto, é você orar com fé, não duvidando em seu coração. Se eu pedisse para o Senhor curar aquela mulher e tivesse a dúvida no meu coração, o Senhor não iria curar ela. Porque a dúvida ela não está em conformidade com a fé. Ela não está em conformidade com o poder do Senhor. O Senhor ele tem poder, mas nós não podemos orar com dúvida em nossos corações. Nós devemos orar sabendo e crendo que nós vamos receber aquilo que estamos pedindo do Senhor. Vamos para um pouco mais adiante aqui em Tiago, que ele explica um pouco ali, ele fala um pouco sobre o profeta Elias. Como era a oração do profeta Elias? Antes disso, um pouquinho mais, voltando um pouquinho ali no texto, irmãos, aqui no caso é Tiago, capítulo de número 5, versículo de número, vamos para o versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, Deus lhe cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glórias ao nome do Senhor. Então aqui podemos ver que os presbíteros, é para esses presbíteros orarem com fé. E não é uma oração qualquer, né? É uma oração fervorosa. É uma oração que a pessoa tem que orar crendo que aquelas pessoas ali vão ser curadas no nome do Senhor. Essa oração, ela tem que ser uma oração fervorosa. Uma oração que vem de dentro para fora. Para ela ter um grande poder. Porque nós temos que orar com a mente, com o pensamento ligado no céu. Com o espírito ligado, né, com o Senhor. Não pode ter nenhuma distração. Por isso, tem que ser uma oração fervorosa. E essa pessoa ela vai alcançar cura. Podemos ver aqui também que aqui no versículo
No versículo 18 também vai dizer aqui, ó, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então, uma oração que é eficaz, né? No caso, uma oração fervorosa que é eficaz. Uma oração fervorosa, ela causa grande efeito. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. O profeta Elias, ele orou fervorosamente. Você que é cristão, você sabe do que eu estou falando. Porque existe aquela oração que a gente faz aquela oração mais baixinha, e existe aquela oração um pouco mais alta, e existe aquela oração fervorosa, que a oração fervorosa, quase todas as vezes, vai ter lágrimas. Você vai estar orando com todas as suas forças. Aleluia! Esta é a oração fervorosa. É você estar orando com todas as suas forças, crendo que aquilo que você está pedindo, você vai receber pela fé no nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Às vezes nós não conseguimos alcançar certas coisas, porque talvez não oramos com fé, talvez temos dúvidas em nossos corações, talvez oramos de qualquer jeito, de qualquer forma, e não oramos como a Bíblia nos ensina, que é para nós orarmos fervorosamente. Fervorosamente. Se nós orarmos com fervor, as coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Se orarmos com fervor e com fé, e não duvidando em nossos corações, nós vamos alcançar aquilo que precisamos da parte do Senhor. Amém? Fique com esta palavra e que o Senhor possa estar te abençoando hoje e sempre. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo.